Esse vídeo começa com Landon dizendo que essa garota parece ser uma europeia. Ele pergunta como ela está e fala que ela é linda. Ele pergunta qual o nome dela, mas como ela diz que tem namorado, ele se despede sem dizer nada. E falando baixo, ele diz que não vai perder o tempo dele e que vai pro carro. Ele fala que ela disse que tem namorado e que ele gostaria de saber então por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela diz oi pra ele e tenta falar alguma coisa, mas que não deu pra entender. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede pra ela ir para o outro lado. Ela pergunta como ele está e se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e pergunta aí com ela. Ela fala que está bem e diz que não conseguiu ouvir o nome dele. Ele fala que tentou dizer, mas que ela disse que tem um namorado. Ela fala que realmente tem um namorado, mas que é sempre bom fazer novas conexões. Ele fala que não pareceu que ela estivesse querendo fazer novas conexões. Ela fala que ela só estava com a mente ocupada e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que isso é interessante, mas que agora ele também está com a mente ocupada. Ele pergunta por que ela está ali e ela diz que estava indo almoçar com o namorado dela, mas ele fala que ele quer saber por que ela está ali na frente dele. Ela fala que ele tentou falar com ela e ele disse que tentou, mas que ficou muito claro que ela não estava interessada. Mas ela diz que resolveu voltar porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Ele fala que não é assim que as coisas funcionam e que as coisas não vão acontecer no tempo dela. E em seguida diz que ele não vai trabalhar no tempo dela. Ela pergunta então qual o problema. Ele fala que o problema é que ele tentou falar com ela no começo, mas que ela não quis falar com ele. Ela diz que não falou com ele porque tinha muitas coisas na cabeça dela. E sabe lá por que ele pergunta se ela é hispânica e ela começa a rir, diz que não e fala que ela é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela diz que fala língua ucraniana e russa. E ele pergunta como se diz como você está. Ele fala que isso é legal e pergunta quantas línguas ela fala e ela diz que fala 3. Ele fala que isso é muito legal e ela fala que ela também tem vontade de aprender espanhol. Ele pergunta se ela sabe espanhol, mas ela diz que não e fala que tem vontade de aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante. Ele diz que vai sair. Ele fala que ele está um pouco confuso e pede para ela tomar cuidado. E mais uma vez ele fala que está confuso e ela pergunta por quê. Ele fala porque ele tentou falar com ela, mas que ela não quis tirar um tempo pra falar com ele. Ele fala que basicamente o que ela disse é que ela tem um namorado. Ela fala porque tinha muitas coisas na cabeça dela e que ela ia encontrar o namorado dela. Ele pergunta se é verdade e o que está impedindo de encontrar agora o namorado dela. E ela diz que ela só acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e fala que se ela quiser fazer alguma pergunta que ela ainda não fez e ela pergunta da onde ele é. Ele fala que ele é de Nova York e ela pergunta se agora ele mora em Miami. Ele fala que agora sim ele está morando e que ele é de Nova York, mas que ele estava morando em Houston. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele fala que gosta e pergunta se ela já esteve lá. Ela fala que ela nunca esteve em Houston, mas que ela já ouviu muitas coisas boas de lá. Ele fala que é um lugar muito legal, mas que ele prefere Miami para imóveis. E ela diz que tudo bem e que realmente tem muitos imóveis bonitos por ali. E fala também que tem lugares lindos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que talvez seja melhor. Então ele diz que ela pode entrar. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que ela pode abrir porque está muito quente. E já dentro do carro ele fala que não vai abrir a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela diz que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele fala que foi por isso que ele achou melhor eles conversarem dentro do carro. Ela diz que realmente está melhor e fala que então ele se mudou para ali por conta dos imóveis. Ele fala que é verdade, mas que ele também gosta do clima e que tem muitas coisas que ele gosta em Miami. Ele fala também que tem mulheres lindas e ela fala que é verdade. Ela pergunta qual o tipo dele, ele fala que ele gosta de mulheres bonitas e ela fala que isso é fácil. Ele fala que gosta de alguém que corra atrás dos seus
seus objetivos, que seja honesta, fiel, leal. Ela diz que isso também é muito importante. Ele fala também que quer alguém que o apoie. Ele também pergunta qual o tipo dela e ela fala que pensa parecido com ele, mas que ela também gosta de alguém inteligente, cavalheiro e legal. E em seguida também diz que alguém que seja uma boa pessoa. Ela pergunta como geralmente ele trata as mulheres. Ele fala que ele é um cavalheiro e ela pergunta como ele sabe que ele é um cavalheiro. Ele fala que ele é gentil e diz pra ela que ele não abriu a porta pra ela porque primeiro ele gosta de saber com quem ele está lidando. E fala também que ele não abre a porta pra todo mundo. Ela fala que está perguntando exatamente por isso e ele fala que se ela fosse a mulher dele, com certeza ele abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher se sentir especial e fala que ela adora roupas lindas e adora fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela fala que se ele realmente for um cavalheiro, ele tem que mostrar através das ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que se ele quiser parecer um cavalheiro, talvez sim. Mas ele fala que não vai levá-la às compras e que ele disse que ele é um cavalheiro, mas que ela não é a mulher dele. Ela diz que eles estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela fala que ela gosta muito de fazer compras e ele fala que ela é interesseira e que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. E em seguida diz que vai ser melhor mesmo ela sair do carro dele e que ele não curte interesseira. Esse vídeo começa com o Nair dizendo que ele gostou e que ele vai tentar falar com ela. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e que ele gostou do roxo no cabelo dela. Ele pergunta o nome dela e se ela não pode responder, mas ela só olha pra ele, mas não responde. Ele ainda faz mais uma tentativa e em seguida deseja uma ótima caminhada pra ela. Ele fala que isso é uma loucura e que ela nem sequer quis falar com ele. E quando ele a vê voltando, ele fala que agora ela decidiu voltar correndo. Ele fala que ela deveria tentar a sorte no atletismo. Ele pergunta e aí, e ela pergunta o que ele queria dizer, mas ele fala que ela sabe o que aconteceu e pergunta se o namorado dela está ligando pra ela. E como ela diz que sim, ele pergunta se é o namorado dela e mais uma vez ela diz que sim. E ele pergunta se ainda assim ela decidiu voltar. Ele fala que isso é muito louco e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que voltou pra falar com ele, mas ele fala que ela tem namorado e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela fala que ele queria alguma coisa, mas ele fala que isso foi antes dele saber que ela tem um namorado e que nesse caso seria melhor se ela seguisse o caminho dela. Ela fala que não tem namorado, mas ele fala que ela acabou de dizer que tinha, mas ela fala que não. Ele pergunta então quem ligou pra ela, mas ela diz que ela não tem namorado. E mais uma vez ele pergunta quem ligou pra ela e ela diz que foi um cara. Ele fala que então foi um cara e pergunta se não foi o namorado dela. E como ela não responde, ele fala que isso é muito louco. Ele diz que tentou falar com ela e que fez até um elogio dizendo que ela é incrível, mas que ela parecia nem estar ouvindo. Ele fala que ele também disse que ele gostou do roxo no cabelo dela. Ela fala que realmente não prestou muito atenção no que ele disse e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que quer saber o nome dele, mas ele pergunta por que isso agora importa. E ela diz porque ela está tentando conhecê-lo e ele pergunta conhecê-lo pra quê? E ela fala por quê, mas ele a interrompe e fala que ele está tentando entender se ela tem namorado porque ela está querendo conhecê-lo. Ela diz que ele foi educado no começo e que ela decidiu voltar para falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é da Califórnia. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Gisea. E depois que ela repete o nome dela novamente, ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele fala que isso foi muito rápido e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele fala que ele gosta do que vê e ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ela diz que percebeu e ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta quais são os planos dela pra agora e ela fala que só ia sair pra comer alguma coisa, mas nada demais. Ele pergunta onde, mas ela fala que ela ainda não sabe. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela e mais uma vez ela diz que ela não tem namorado. Ele diz que tudo bem, que ele sabe que ela tem namorado e que ela não precisa mentir. Ele pergunta como ele vai dar uma chance pra ela se ela continuar mentindo pra ele. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há pouco tempo. E como ela diz um pouco mais do
do que um ano, ele pergunta se 1 ano, se 2, se 3, e como ela fala que talvez um pouco mais de 2, ele pergunta se 2, se 3, se 4, e ela diz que talvez de 4 a 5 anos. E ele pergunta se ainda assim ela está ali falando com ele. Ela fala que ele que primeiro falou com ela, mas ele fala que ela voltou. E fala que isso deve significar que ela não é feliz e pergunta por que ela ainda está com ele. Ela fala que é uma boa pergunta, ele pergunta por que ela ainda está com ele. Ela fala que ela quer estar com ele, ele pergunta se ela quer e fala que ela acabou de conhecê-lo. Ela diz que ela já não está satisfeita com o namorado dela. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ela fala que como o tempo está bom, ela resolveu sair. Ela fala que passou alguns dias em casa porque o tempo estava chuvoso. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele e pede para ela ser sincera. Ela fala que ele parece ser um cara interessante, tem um carro legal e ele pergunta se ela voltou por conta do carro dele. E como ela diz que sim, ele pergunta se foi por causa do carro e ela diz que sim. Ele fala que ele odeia ter que dizer isso, mas que ela parece ser interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira, ele diz que sim e fala que ela acabou de dizer que foi por conta do carro. Ela fala que gostaria de conhecê-lo, mas ele fala que não acredita nisso. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele fala que ela só quer conhecê-lo por causa do carro dele. Ele fala que isso pra ele não faz sentido e que ele já ouviu o suficiente. Ele fala que já deu pra perceber que ela não é o tipo de mulher que ele curte. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele também deseja uma ótima caminhada e fala que é isso mesmo, uma ótima caminhada. Esse vídeo começa com Wayne pedindo com licença para essa garota e em seguida ele pergunta qual o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente. E depois que ela diz o nome para ele, ele pergunta da onde ela é e ela diz que é do México. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim e pede desculpa. Ele pergunta se é verdade e se ele pode pegar o número dela ou algo do tipo. Mas como ela diz que ela acha melhor não, ele fala que tudo bem. Ele fala que acabou de ser desprezado, mas que tudo bem. Ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não entendeu, então ela pergunta se esse carro é dele. E ele diz que sim, que esse carro é dele. E ela parece ter ficado impressionada e mais uma vez ele diz que sim, que esse carro é dele. Ele fala que se esse carro não fosse dele, de quem mais seria? E ela diz que é um carro muito legal. E fala que não tem namorado e diz que ele não precisa se preocupar. Ele pergunta se ela não tem namorado e fala que ela acabou de dizer que tem. Ela diz que não tem namorado e pede desculpa. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que é muito bonito e que ela gostou muito do carro dele. Ele fala que ela acabou de dizer que tem namorado e pergunta se o namorado dela não vai ficar bravo. E mais uma vez ela pede desculpa e fala que ela disse isso porque ela ficou nervosa. Ele pergunta se ele a deixou nervosa e ela diz que sim. Ele fala que agora é ela que está o deixando nervoso por ter o desprezado no começo. E enquanto ela começa a rir, ele pergunta se ela entende porque ele está um pouco cético. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta o nome dela novamente. E depois de se apresentarem, ela fala que gostou do nome dele. Ele pergunta se ela não é dali e ela diz que é do México. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que é claro. Ela entra no carro e fala que amou o carro dele. Ela fala também que gostou muito do banco vermelho. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele fala que essa é a cor favorita dele e ela diz que é dela também. Então ele pergunta por que ela o rejeitou no começo. E ela responde dizendo que ela não conversa com pessoas aleatórias. Ele pergunta se ela não conversa e se ele pareceu alguém perigoso ou algo assim. Ela diz que nunca se sabe e ele pergunta se ele é feio. Ela diz que não, mas fala que ela é bonita e que muitas pessoas tentam abordar lá na rua. Ele fala que então ela é muito bonita, então provavelmente ele deve ser muito feio. E em seguida ele fala que ela realmente é muito bonita e que ele entende o que ela quis dizer. Ela pergunta em que ele trabalha, ele fala que trabalha com músicas, que ele tem alguns imóveis e entre outras coisas. Em seguida ele também pergunta em que ela trabalha e ela diz que produz conteúdo para o Instagram. Ele pergunta que tipo de coisa ela produz e como ela não responde, ele pergunta se são coisas aleatórias e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é
famosa ou algo assim e se ela tem muitos seguidores. Ela fala que ela tem até muitos seguidores, mas que ela não é famosa. Ela fala que gostaria de almoçar com ele pergunta se ela quer almoçar e ela diz que sim. Ele fala que pode ser e ela pergunta onde ele sugere. E como ele sugere um restaurante mais barato, ela diz que não e fala que esse restaurante é muito chato. Ele pergunta se ela prefere o McDonald's e ela também diz que não. Ela sugere um restaurante caro e pergunta se ele conhece. Ele fala que conhece, mas que não vai levá-la lá porque ele acabou de conhecê-la. Ela pergunta por que não e mais uma vez ele diz porque ele acabou de conhecê-la. Ela fala que ficou triste e ele diz que também ficou triste quando ela o rejeitou no começo. Ele fala que ele sabe que se não fosse o carro dele, ela não teria voltado e que ele não curte interesseira. E fala que está procurando uma mulher mais humilde. Ela diz que tudo bem e ele fala que vai ser melhor ela sair. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele fala que ele não acha, que ele tem certeza. Ele fala que não há nada errado nisso, cada um tem suas escolhas, só que ele não curte. Ela pergunta como abre a porta e ele fala que é só puxar aquela maçaneta. Ele fala que não tem problema pra ele se ela quiser ser interesseira, só que não é mesmo a praia dele.